Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu sou Rômulo Dias. Boa noite, pessoal. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com vocês aqui através da revista Conectar Mais. Esse trimestre nós estamos comentando aqui com vocês algumas parábolas que têm sido bênção para nossas vidas, tá? Ó, acabei de compartilhar o link no grupo, o pessoal vai estar entrando aí. Vai chegando, pessoal. Estamos começando hoje às 9. É um horário que foi bem votado lá no grupo, inclusive. Então, talvez a gente possa manter esse horário. Então, vai chegando, vai comentando aí de onde você é, quem é você. Ovelha Amarela, que no caso é a Raquel Faustino, botou boa noite, paz do Senhor. A Sossô, que é a nossa grande apoiadora, também botou a paz do Senhor, casal lindo, amado, noivos. A paz do Senhor, apoiadores. A paz do Senhor, Raquel. Obrigado, Sossô, por estar sempre aí com a gente. Raquel também, toda a live, elas não perdem nenhuma. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Só conferir aqui se eu coloquei. Hoje estamos aí com a lição 5, Semeando Boas Novas. É uma lição que vai vir muito em consonância à lição passada, né? Essa mesma linguagem, e tem muita coisa boa para a gente conversar, tá? Então, enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou estar trazendo os avisos iniciais e a gente vai conversando aqui. Os apoiadores, né? Quero lembrar do nosso projeto, que é o Apoia-se Boa Semente Jovens. Importante lembrar que são dois tipos de apoia-se. Tem o Apoia-se dos jovens, tem o Apoia-se dos adultos. Quando você quiser receber o material dos jovens, você tem que se atentar à escrita lá do título. Tem que ser Apoia-se Boa Semente Jovens. E esse apoio você pode fazer tanto pelo site, que está aqui embaixo o link, quanto pelo WhatsApp, através do Pix, né? Que cada um sabe melhor a forma de lidar com as tecnologias. E tem gente que faz pelo Pix, tem gente que faz pelo site. Indiferentemente, você vai estar recebendo esse material. Vale lembrar que não é uma relação de compra e venda. Esse material a gente produz como forma de gratidão pelo apoio de vocês aqui no canal, né? E junto com isso, vocês nos apoiam financeiramente. Esse apoio ele vai para o nosso casamento. E, inclusive, faltam aí 10 dias, 11. Acho que 11 dias. Então, 11 dias, mais ou menos Não, isso. 11 não, porque esse mês tem 31, né? Vale lembrar É, que esse mês tem 31. Inclusive, dia 31, dia da Reforma Protestante. Importante para os cristãos, pra gente, né? Dia da Reforma quinta-feira, né? Protestante. É. E aí, não, porque amanhã é 30, então acho que deve faltar uns 12 ou 11 dias. Deixa eu entrar aqui, eu vou saber exatamente. Mas Mas tá deve ser mais ou próximo, menos gente, tá próximo. Pra você que acompanhou essa jornada aí desde o início, né? A gente 11 começou há um dias, ano 11 atrás dias. lá, esse projeto. Comente aí se você está com a gente desde essa fase, desde o início. Comenta aí, é importante saber quem tá aqui desde o início. Semana passada eu falei um pouquinho sobre isso e a galera foi falando. Tem muitos apoiadores que compõem esse quadro, que estão desde o início, desde o primeiro apoio. Então, ou seja, estão quase um ano aí com a gente. E não, quase não, estão um ano, porque nós Então, começamos no último trimestre, né? Então, assim, a galera tá com a gente há muito tempo. E muito obrigado, não temos palavras para agradecer o apoio de vocês, tem sido fundamental, tem ajudado muito, 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 muita gente, independente do valor que você contribuir. A partir de R$ 5 já vai estar nos ajudando muitíssimo, e aí você vai estar recebendo esse material. Esse material eu envio toda quinta-feira. Geralmente, quando eu consigo, tô com a semana mais tranquila, eu preciso na quarta. E aí eu envio para vocês um plano de aula, dinâmica, questionário, aprofundamento, coisas que às vezes. Sempre me aparece nesse momento, né? Coisa que às vezes não dá tempo de falar aqui na live, a gente vai lá e envia para vocês, tá? Então, vem esse material didático, mais os slides que a gente faz aqui na live. Ó, a pessoa botou aqui que tá aqui desde sempre. Sim, ó, desde sempre, sempre, porque ela tá aqui desde quando o Lucas gravava, né? Desde o início do ano passado, no chegou caso. aqui, Sossô chegou aqui, era tudo mato. Pode comentar isso aí, era tudo mato. Agora. E comente aí pra você também que tá desde o início, comenta assim, ó, tô desde o cabelo curtinho da Poliana. A Poliana fez uma transição, cortou o tamanho do cabelo da Poliana, pelo amor de Deus. Sim, tá Então tá aí enorme, tava desde sempre. curtinho. Tava curtinho mesmo. E você tava sem barba. Tava com a barba bem Tava mesmo. curtinha. É Agora tá aí, verdade. ó. Verdade. Cresceu Parecendo bastante Moisés. cabelo, né? É um som do cabelo, cresceu cabelo pra caramba na gente. Pois é. Então, muito obrigada a cada pessoa que compõe esse quadro, cada pessoa que
tem nos ajudado. Não só as pessoas que estão aqui nesse quadro, né? Que apoiam financeiramente a gente, mas todo mundo que está aqui no canal, que curte, compartilha, apoia esse projeto e tá sempre aqui conosco, tá? Deixa eu abrir aqui para ver se a live tá passando direitinho, mas eu acho que minha conexão tá boa, não sei. Pra Tá mim tá normal. muito bom, Luiz. Tá normal. Que às vezes engana. Eu tô olhando pelo tablet, às vezes engana. Mas enfim, pessoal, vamos lá. E indo nesse sentido que eu tô falando, das pessoas que nos apoiam aqui no canal, né? Tem as pessoas que nos incentivam, nos motivam nos comentários. Toda semana tem bastante comentário. Essa semana deu 2 padrinhos de tanto que vocês comentaram. Então, Ana Maria, ela é uma irmã que tá sempre aqui com a gente no vídeo, né? Ela não aparece na live, geralmente, possivelmente ela não pode, mas ela sempre tá nos vídeos normais. Então, ela botou aqui amém, ela sempre marca a sua presença. Milena Miranda também é uma das pessoas que está sempre aqui na live ou no vídeo. Ela também sempre comenta, ela botou. Outro exemplo que pode dar é a água com o óleo não se misturam mesmo estando no mesmo ambiente. Semana passada, para você que não lembra, nós falamos sobre o joio e o trigo. Então, ela tá trazendo. Eu trouxe um exemplo da água e o amendoim, né? Tentando pensar em algo, e ela trouxe um exemplo melhor ainda, que é a água e o óleo. Tá? Mesmo os dois tendo a mesma forma, né? Os dois são líquidos e tudo mais, eles não se misturam, são misturas diferentes, né? Então, muito legal esse exemplo que ela trouxe. Quem tiver aí, ó, já tiver na lição passada, quem tiver atrasado, pode usar esse exemplo dela aí. A Sussu colocou também, ó, a diferença entre o trigo e o joio está na utilidade de cada um. Joio serve para inflamar, já o trigo para alimentar. Olha só, inspiradíssima, inspiradíssima. Bom. Muito bom esse comentário, Sussu. Não lembro se ela estava na live com a gente, mas possivelmente ela assistiu depois. Tem mais comentário, porque. Deixa eu abrir aqui. Ela tava na live com a gente, sim. Ela veio e comentou. Ela volta no vídeo e Ah, comenta tava. também. Tava. Ah, legal, legal. Eu vou abrir aqui no celular para poder ler melhor. Ó, tivemos mais comentários. Cadê? Felipe3254, arroba, é o perfil, se eu não me engano, do filho da Celiane. Celiane é nossa apoiadora também. Ela disse assim: parabéns por este quadro cheio, e no caso dos apoiadores, né? E quando casar, continue essa hora, pois tem nos ajudado muitíssimo. E tudo que a gente faz gera custos mesmo. Deus dará o direcionamento para vocês, Celiane. Um beijo, Celiane, também é nossa apoiadora, tá sempre aí com a gente, sempre aí com a gente mesmo. Então, é o que ela falou, né? Uma motivação, falando que mesmo depois de a gente casar, que a gente continue produzindo para cá. Então, com certeza, nós iremos fazer isso. Tem grandes ideias aí para o próximo mês, né? Próximo mês. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ó, mais comentário. Pastor Sérgio Ribeiro botou parabéns aos jovens professores. Ai, muito legal. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Jéssica Caroline botou ótima explanação. Obrigada, irmãos. Obrigada a você por comentar e estar sempre aqui com a gente. Ó, Buca Santana, arroba Buca Santana, 4152, botou assim. Eu acho legal que vocês vão comentando durante a live, né? Ela botou: Jesus contava em parábolas para obscurecer verdades espirituais, para se cumprir palavras do profeta Isaías. Aí ela trouxe ali a referência e tudo mais. E continuou dizendo que os discípulos preferiam que Jesus falasse claramente. Vale lembrar que Jesus falava, ele trazia a parábola e depois explicava no íntimo para os seus discípulos. E aí, ó, como ele continua falando aqui, que a chave está no interesse em cada um de buscar a verdade espiritual, em refletor até que a verdade seja revelada através do Espírito Santo. Mais ou menos isso que ela escreveu aqui. Muito obrigada por comentar, muito obrigada por estar aqui conosco. Gente, a aula passada foi muito boa. Se você não assistiu, corre e assista, porque tá muito legal, tá? Então agora a gente passa. Ó, estou botando. Sim, ela estava na live, mas ela comenta na hora e depois. Muito bom, gente. Muito bom fazer isso, porque isso aumenta o engajamento. E aí, o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante, porque você está ali comentando, está se engajando, e aí ele compartilha para mais pessoas. Então, faça sempre isso. Curta, compartilha a live, depois volta no vídeo, comenta de novo, compartilha de novo, que é importante para o nosso canal chegar para mais pessoas. Agora eu vou passar para o Rômulo, e aí vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente sempre faz. Ele faz a introdução, eu trago o tópico 1, ele o tópico 2, e no tópico 3 a gente divide. Beleza? Pode ir lá. Beleza, então vamos lá, gente. Como sempre, né? E nunca foi diferente. Estamos aí, vou fazer a introdução. Poliana vai pegar o tópico 1, eu 2. Para você que já sabe o esquema, né?
Mas quem tá chegando novo aí, Poliana vai fazer um, eu faço dois, cada um fala de um tópico. E no 3 a gente mistura e fala os dois juntos pra gente finalizar. E é bom, é sempre bom é, ter a ideia de dois professores, né? Poliana traz os pontos onde ela acha mais importante, eu trago os pontos onde eu acho importante. Eu acho que a gente completa bem a aula assim. Tinha um comentário aí, né, antes da gente iniciar. Quer ler? Antes de eu começar? Sim, acho importante, ó. Tiago, que tá sempre aqui na live com a gente, né? Tava um pouquinho sumidinho, mas voltou e botou a paz do Senhor, Jesus, Poli e Rômulo. Acabei de chegar na live. Uma dúvida, mudou o horário da live? Sim, sim, sim. Importante, né? Porque quem tá chegando agora vai achar que está no finalzinho da live. Não, estamos iniciando agora. Nós mudamos o horário, nós botamos uma enquete no nosso grupo do WhatsApp. Então, se não faz parte do grupo, entre agora mesmo, é importante para você participar de tudo. Nós botamos lá e a galera preferiu que nós começássemos a live 9 horas. Então, possivelmente, é um horário que as pessoas já chegaram do serviço, já estão mais tranquilas e podem acompanhar e participar da live, tá? Então, a gente está testando aí. Nas próximas semanas vamos estar fazendo esse formato. E aí a gente vai vendo se vai funcionando. Vale mencionar também, que eu esqueci de falar rapidinho, é que semana que vem nós vamos dar 2 aulas em uma só. Semana que vem é a semana do nosso casamento. Então, para não deixar vocês sem live, nós vamos fazer as 2 em uma semana. E o material vai ser enviado da mesma forma, tá bom? Amém, gente. É isso aí. Então vamos lá. Lição de número 5. Deixa eu abrir aqui a revista. Semeando boas novas. Lição de número 5 dessa revista, que tem ao todo quantas? 13? 13 lições. Então vamos lá, já estamos na lição 5, ou seja, um mês e uma semana já aí dessa revista. Então vamos lá, revista que vai cruzar junto com o nosso casamento aí. Desde referência, está lá em Lucas, capítulo 8, do verso 4 até o verso de número 8. Para você que tem sua revista em casa, né, está assistindo depois, dá um pause aí e lê e vai acompanhando com a gente. Versículo do dia, que está aí no slide. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Lucas 8, verso 15. Verdade aplicada. Mesmo que pareça insignificante no começo, Deus fará que o fim seja grandioso. A gente vai ter um tópico para falar diretamente sobre esse pedaço aqui que foi mencionado. Tem um momento de oração, né, que não tem aqui nessa revista, mas o momento de oração fala para nós orarmos para que cumpramos com excelência a missão da grande convocação. É interessante, né? Convocação. Sabe aquela convocação da seleção brasileira, que alguns são selecionados? Nada mais é do que isso no reino, né? Nós somos selecionados também, nós somos convocados para uma grande missão. E que missão é essa? As boas novas que a gente vai comentar nessa revista, nessa lição, né? Dessa terça-feira, nessa live. Não li a introdução, né? Não, vamos lá. Objetivos da lição, que são 3, né? Um para cada tópico. Explicar o processo da semeadura, apresentar a mensagem da parábola do semeador e aplicar os conceitos da parábola do semeador. E a introdução diz: a parábola do semeador nos apresenta o ensinamento de Jesus sobre o poder da palavra pregada por ele e o seu resultado grandioso. E o ponto-chave fala que a palavra de Deus cumprirá sua missão. Então é isso, né? Vamos ir para mais essa lição. Confesso que é uma lição de um assunto que eu gosto bastante de falar. Vou tentar não opinar tanto quando a Poliana estiver falando, mas eu anotei bastante coisa aqui e eu quero passar para vocês, né? Claro que, antes de iniciar, a gente faz a aula aqui para que você use como ferramenta na sua aula. Não fique obrigado a replicar a aula exatamente como nós fazemos, até porque talvez isso até limita o seu conhecimento. Então, aplique da forma que você achar e julgar pertinente e tenha também os seus insights ali, né? O que você entendeu da lição, o que você aprendeu. Então, tente fazer essa mescla, né? Com aquilo que você achou interessante para compartilhar, com aquilo que você também estudou para trazer. Então, enfim, é isso. Que Deus nos abençoe em mais uma aula. E é isso. Passo de novo a bola aí para a Poliana. Sinta-se à vontade, né, para me interromper, trazer os seus insights, né? Quem estiver aí na live também comente bastante. Sempre que a gente puder, a gente vai estar passando o comentário de vocês aqui na tela, para que quem estiver assistindo depois tenha acesso, porque sempre acontece isso. Sempre tem alguém inspirado na live aí nos comentários que deixa insights assim, impressionantes. Então é importante que vocês comentem. Não deixem guardado. Comentem, porque mais gente precisa ouvir ou ler o que vocês têm a dizer, tá bom? Então comenta aí, participem
Bastante. Bom, eu confesso que não é uma aula que não é a minha favorita, né? Não é uma que eu já tenha estudado muito, mas é uma que desperta bastante curiosidade. Então a gente vai comentando devagar. E aí, sempre que você tiver, pode sinalizar aí para mim, faz alguma coisa aí, que aí eu paro e você fala, tá? Então a gente segue agora para o tópico 1. O semeador saiu para semear. Me lembrou logo de diversos hinos das crianças, né? Da Aline Barros, ela tem um hino infantil sobre isso. Você pode até fazer uma brincadeira no início, professor, e jogar essa música, porque vai despertar essa memória da infância dos seus alunos. É importante. Hinos que falem sobre a palavra, né? Que transmitem a palavra. Hoje em dia tem tanto hino que fala tanta coisa aleatória, né? Tanta coisa que não te edifica em nada. E aí eu lembro que quando eu era criança, esses hinos, eles ensinavam muito bem a palavra. Essa do semeador. Então, se você botar Aline Barros semeador, você vai achar essa aí. Ela é bem legalzinha. Enfim, chegamos no tópico 1. Vou estar comentando aqui um pouquinho. Esse tópico em si, ele vai contar mais ou menos a história. O 2, ele vai desenvolver. E o 3, ele vai fazer uma relação com uma outra questão, com uma outra semente. Mas lá, vamos deixar para se preocupar com isso lá na frente, tá? Então, tópico 1, o semeador saiu para semear. É importante dizer, gente, mais uma parábola em que a gente vai entendendo, né, vai relacionando com a primeira lição, onde aparece a pedagogia de Cristo, o modo que ele tinha de ensinar. Então, mais uma vez, o cotidiano ali rural, ele vai aparecer como ponto central na parábola. Então, isso é muito interessante. Toda semana eu gosto de frisar muito isso, porque é uma das características dos ensinamentos de Jesus. Trazer algo do cotidiano para que a pessoa entenda a mensagem. Ainda assim, muita gente não vai entender, muita gente não entendeu, mas a mensagem ela foi pregada e muitos entenderam, muitos compreenderam, tá? Então, vou ler aqui para vocês, eu estou sem revista, e aí eu vou ter que acompanhar aqui no celular. Então, se eu embargar um pouquinho, é porque eu não estou enxergando, porque tem parte do PDF que está um pouquinho apagada. Mas a gente vai indo juntinho. Introdução. Contextualizando introdução tópico 1, né? Contextualizando com a prática de seus ouvintes, Jesus continua a ensinar sobre o reino de Deus, utilizando figuras do cotidiano rural. Agora, ele nos ensina sobre semeador. Semana passada nós falamos sobre o trigo e o joio, agora está falando sobre o semeador em si e a forma como ele semeou, os lugares onde ele semeou e o resultado dessa semeadura, tá? Então, a gente inicia 1.1, a confiança do semeador. O texto afirma que, diante de uma grande multidão oriunda de várias cidades da Galileia, Jesus pronuncia a parábola do semeador. Então, ele estava ali falando para muitas pessoas queriam ouvir, né? Uns queriam para crucificá-lo, uns queriam pegar algum furo que ele estivesse falando ali, e outros realmente estavam sedentos, tá? Então, é importante a gente se atentar a isso também. A parábola nos conta que quando o semeador, tá contando a história, né? Que quando o semeador saiu para semear, as sementes elas foram lançadas em diversos terrenos, né? Em diversos lugares. Então, ela foi lançada ali à beira do caminho. Deixa eu ver se essa é a primeira. À beira do caminho, e elas foram comidas pelas aves. A segunda, outras, né? Caíram em terreno pedregoso. Depois, caíram em espinhos, e aí ele vai dando referência, muito bom. Mas alguns caíram em terra boa. O semeador lançou a semente sem o solo estar arado, mas isso não impediu o seu trabalho, pois ele tinha certeza de que, no fim, o seu esforço seria recompensado. Devemos trabalhar independente das intempéries. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Esse tópico em si ele tem muita coisa importante. Primeiro ponto, ele apresenta, o autor aqui da revista, apresenta o contexto, aonde que essa parábola estava sendo falada e para quem ela estava sendo, né, dissertada ali. Depois ele vai falar um negócio muito interessante, ele vai descrever aonde que as sementes caíram. Gaste um tempo para poder explicar. Traga imagens para que isso fique mais claro na cabeça do aluno. Depois ele traz um ponto muito interessante que fala que o semeador, em muitas dessas terras, ele não arou, ele só jogou. Aí eu fui pesquisar a importância de arar. Aí esse processo de arar o solo, ele faz com que ele se torne mais propenso a receber aquilo que estava sendo plantado, aquilo que estava sendo semeado, tá? Então é importante a gente entender um pouquinho sobre isso, mas o semeador, em sua sabedoria e grandiosidade, ele não precisou arar para que a semente florescesse. Então, mais tarde, né, o Romulo vai falar sobre isso,
se eu não me engano, no tópico 2, vai falar um pouquinho sobre os terrenos, né, em si, vai relacionar com outras coisas, eu não quero adiantar o assunto, mas ele não precisa do momento certo para fazer as coisas, ele não precisa do ambiente certo, do momento certo, dos detalhes que às vezes a gente, que é ser humano, a gente espera, né? É o que o finalzinho do tópico está falando. Aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, se você esperar o momento certo para fazer as coisas, você nunca vai fazer. O momento certo é agora. O presente tempo, né? Ele é o maior presente que Deus nos deu. Então, o que você tem feito com isso? Tem esperado o momento certo para pregar? Você tem esperado a pessoa certa para pregar? Porque às vezes a gente tem isso. A gente quer pregar para só quem tem coração que é uma terra boa. A gente julga, né? Essa pessoa tem uma boa terra. Isso é do ser humano, não tem jeito. E aqueles que a gente vê que tem um terreno pedregoso, que não é uma terra muito boa, que tu acha que a palavra não vai ficar, você deixa de falar. E não é assim. Mas mais para frente, Romo vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a missão da igreja, mas logo aqui no início você já pode ir dando uma pincelada sobre isso, sobre essa questão de arar, e que o semeador, em toda a sua grandiosidade, não precisa, né? Ele faz do jeito que ele quer e não cabe a mim questionar, não cabe a você questionar. E mais à frente você pode falar um pouquinho sobre essa boa terra. Que boa terra é essa? Tá? Ao longo da lição a gente vai entendendo melhor. E esse tópico? Não, muito bom, muito bom. É interessante, né, que você falou sobre a palavra, e acho que a gente volta naquela ideia que a gente já comentou outras vezes, né, sobre a gente tentar... Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos. Então, assim, nós queremos escolher, né, para quem deve ser pregado, e não é assim, o semeador jogou em todo o terreno. Ele não olhou o terreno pedregoso e deixou de jogar, não olhou o terreno espinhoso e deixou de jogar. Ele jogou em tudo. Onde foi florescer, onde daria, né, fruto, ele sabia que teria um resultado, sabe? E é isso, no final das contas, a gente tem que fazer isso. Deixar de pregar só para trigo, né? Tem que pregar para joio também. Eu fiquei pensando nisso. Então, assim, Falamos sobre muito isso, sobre isso, né? É né? Semana sobre passada. a gente entender e se mover assim como Jesus se moveria, né? Ele jogou para todos, ele pregou a todos. Então, quem ouviu, ouviu. Agora, quem iria florescer, né? Se permitir florescer e permitir que o terreno fosse de bom, né? Aí sim a palavra não surgiria efeito, né? Então é isso, preguemos para todos e falemos para todos, é isso. Exatamente, falamos muito sobre isso semana passada. Tinha alguém na live que estava comentando bastante nessa tela. Eu não vou lembrar a pessoa em si, mas quem quiser assistir, assista, porque eu acho que as duas lives elas se completam bastante, tá? E agora a gente segue para o tópico 1.2, os obstáculos da semeadura. E aí essa lição em si, ela tá um pouco... eu fico assim, meio assim, porque o Romulo vai falar sobre isso também. Então a gente não quer ficar se atropelando. Mas vamos seguindo e vou tentando aqui não... Pode falar o que você quiser falar. E depois eu vou pincelando o que eu anotei depois. Pode ser que eu não fale o que você falou, então pode ir. Não, Sinta-se à então vamos vontade. lá. Vamos lá, porque é muito do que eu já falei um pouquinho no tópico 1. A gente vai falar agora sobre os obstáculos da semeadura. Se observarmos a experiência inicial do semeador, poderíamos pensar que seu trabalho seria em vão, pois grande parte de suas sementes foram desperdiçadas, né? Que tem um mistério também muito interessante, mas não vai dar tempo de falar. As que caíram à beira do caminho foram comidas pelas aves. Então, até que não foi desperdiçada, elas serviram de alimento. Alguém se aproveitou dessa semente. Então, assim, foi completamente desperdiçado? Não sei. A primeira aqui mostra que não. As aves se alimentaram. Outros caíram junto aos pedregais, tiveram suas raízes ressecadas e não vingaram. Essa, de fato, não deu certo. E as que caíram entre os espinhos também tiveram o mesmo fim. A palavra diz que elas foram sufocadas, né? Se perderam na labuta. A nossa vida é semelhante, pois às vezes parece que tudo que fazemos para o reino de Deus é irrelevante, ou que investimos muito e não vemos resultado. Todavia, não podemos parar. É importante que permaneçamos com olhos fitos em Cristo. Esse tópico em si me veio uma palavra muito, muito importante, não só nesse tópico, mas na lição inteira, que é permanecer. Permanecer mesmo que, aqui no caso a gente está falando sobre a vida cristã, essa questão da gente caminhar com Cristo, às vezes parece que a gente faz e não vê resultado, mas isso vem muito do ser humano de achar que as coisas que a gente faz, elas têm que ser recompensadas aqui, né? A gente tem que receber os aplausos,
a gente tem que receber os méritos, e não é assim, né? Não é assim que na maioria das vezes vai acontecer. Você vai fazer, você vai pregar, você vai levar a palavra a corações contritos, e muitas pessoas nem vão ficar sabendo. E é assim que tem que ser, né? A gente não deve buscar os aplausos, a gente não deve buscar a aprovação das pessoas, a gente deve buscar a aprovação daquele que nos chamou, aquele que entregou o chamado nas nossas mãos. E às vezes a gente fica muito nessa, será que eu estou no caminho certo? Eu não quero mais. E a palavra desse tópico é permanecer, que a gente venha permanecer em Cristo, permanecer olhando para Cristo. Quando a gente olha para Ele, a gente se esquece de todos que estão à nossa volta, aqueles que não querem que a gente siga o nosso chamado. Então, esse tópico, ele é um pouquinho sobre isso, está falando sobre os obstáculos existentes ali na semeadura. E quanto que muitas das vezes o cristão, ele se sente aí parado ou tentado por esses obstáculos da semeadura. Acho que era isso. Uma coisa que eu achei legal também nesse tópico é o final, né? Todavia, não podemos parar. É importante que permaneçamos com os olhos fitos em Cristo. Essa ideia dos olhos fitos, né, é a ideia do objetivo. No final das contas, né, o nosso objetivo é Cristo, né? É o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, ele é o início e o fim de todas as coisas. E ele é porque nós vivemos aqui, né? Para quem nós vivemos aqui. E é importante a igreja entender isso. Mas eu linkei muito com essa ideia, né, daquele nosso trabalho que a gente faz, a gente acha que não está sendo visto. E uma experiência que eu tinha era porque lá na igreja, né, onde eu participava, já fui líder do Ministério de Louvor. E eu me lembro que às vezes a gente passava, tipo, horas ensaiando as músicas e tudo mais, ensaiava 2, 3 músicas, e chegava no culto, e às vezes o pastor acabava esquecendo, às vezes é muita coisa, né? E acaba esquecendo de dar oportunidade. E eu me lembro que depois surgiu um alvoroço muito grande no grupo. Pô, a gente ensaiou tanto e tal, porque o pastor não deu oportunidade, ou deu apenas uma e tudo mais. E no final das contas, eu tentava trazer para eles, e eu tentava colocar isso no meu coração também, que o ensaio já era para glorificar. Então, por mais que nós não tivéssemos apresentado louvor para a igreja, no ensaio nós já tínhamos apresentado para Cristo. O culto nós prestamos culto a Ele. Então, eu não estou ali para receber, eu estou ali para entregar alguma coisa. Então, sempre quando surgia essa ideia, né, e eu linkei com isso aqui, né, das vezes tudo que a gente faz, aí parece que não está sendo visto, eu lembrei desse pequena fração aí do tempo que eu fiquei, né, na liderança, que não foi um pequeno tempo, foi alguns anos, acho que foi uns 2 ou 3, mas a gente vê que nós viemos a entender que tudo que nós fazemos já é para glorificá-lo. Então, assim, se no culto a gente não pôde cantar música para a igreja, amém, nós já cantamos no ensaio para Deus. E os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. Ele é o nosso grande objetivo, ele para quem nós estamos aqui. Então é isso, para você que às vezes está fazendo muita coisa, que está tentando muito, né, e fazendo o seu melhor e não está sendo recompensado, no final das contas, a gente não está fazendo para ser visto, né? Nós não cantamos para ser visto, nós não pregamos para ser visto. Se você está aqui com o objetivo de ficar famoso na internet ou em algum lugar, simplesmente porque você está falando a palavra de Deus, entenda que você está anunciando a mensagem. Você é um porta-voz. O protagonista da história é Cristo. Então, enfim, não tente ser e não queira ser o protagonista. No final das contas, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor e que nós viemos a entender, né, que tudo o que nós fazemos para glorificar a Ele, não para glorificar a gente, né? Então é isso. Esse exemplo que você trouxe, ele é muito importante, porque a frustração, ela revela a nossa intenção. Então, a frustração de não cantar no culto revela o pega essa mensagem, pega aí. A frustração, ela revela a nossa intenção. Essa frase você falou, já anotei aqui. Anota aí. Caramba, já anotei. Foi quentinha, tá do forninho do nada. Exatamente, é exatamente o que você falou. Deixa eu só traduzir aqui em palavras, porque quando ali as pessoas elas foram frustradas de cantar no culto, que é onde o grupo ele vai ter mais visibilidade, você vai mostrar por que você veio. E aí, quando você é frustrado, aquilo revela o seu coração. Será que o seu desejo era mesmo adorar a Deus ou era trazer ali uma apresentação, uma representação? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Realmente, muito bom. Quando a gente trabalha na igreja, principalmente, porque muitas das coisas, elas são colocadas holofotes, né? E quando a gente não tem esses holofotes, o desejo do nosso coração é aflorado. Temos alguns comentários, antes de passar para o seu tópico. Clésio Araújo, seja muito bem-vindo, Clésio, à live. Ele botou: bondoso é o Senhor nosso Deus,
A paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, Clésio. A Pode Raquel, ela seguir. botou assim: não estou conseguindo acompanhar ao vivo, pois a internet está falhando. No, no entanto, em outro momento também estarei com vocês. Beleza, eu vou salvar a live, aí depois a senhora consegue assistir e comentar, tá? Não deixe de assistir, não. É muito bom os seus comentários. E aí, o Thiago botou: eita glória, forte, Rom. Amém, amém. Isso aí, gente. Vai comentando Pode aí, seguir. ligadinho com a gente. Pode prosseguir? Pode. Então vamos pro tópico 2 agora. Tópico 2, a explicação da parábola. Trouxe a ideia da parábola, né? Como se fosse Cristo contando, né? E aqui nós temos agora a explicação. É interessante que você falou, né? Que ele falava para todos. A gente poderia linkar para isso também. A palavra é jogada a todos, né? E assim também Jesus pregou a todos. Só que ele só deixou e só explicou, né? Para os seus discípulos. Então, enfim, se a gente pudesse trazer uma explicação sobre isso também, a palavra vai ser lançada a todos, só que só Deus, né, Cristo só vai revelar em quem tem intimidade com ele. Então, quanto mais intimidade, mais você vai ser capaz de saber das coisas, mais você se torna sabedor das coisas. Então é isso. Então, quanto mais intimidade, quanto mais leitura, oração, que nunca é demais, né? Mais você é conhecedor. Então é isso. Se você pudesse pegar uma pedacinho aí desse pequeno tópico aí, é a ideia de que quanto mais íntimo, mais conhecimento e mais sabedoria também. Então vamos lá. A explicação da parábola. A parábola do semeador é uma das parábolas que Jesus explica em particular aos seus discípulos. Está lá em Lucas 8, 9 ao 15. Ele se encontra no início das instruções sobre os ensinos de Jesus. 2.1. O êxito da sua missão. A semente é a palavra de Deus pregada por Jesus, né? Aí já é a explicação, né? Aquela palavra, semente, né, que era jogada aí nos terrenos, o que que era? Era a palavra de Deus pregada por Cristo. E o local de sua queda, ou o terreno onde ela é recebida, simbolizava os ouvintes, ou seja, cada coração, cada ser humano que era capaz de ouvir a mensagem, tanto na época que foi pregada pela voz de Jesus, quanto que é pregada também pela nossa boca, porque a gente vai chegar lá, agora esse poder também está conosco, né? Nós estamos pregando a mensagem. Então, cada ser humano é um ouvinte e cada ser humano é um terreno, é um local onde a palavra pode cair, né, em boa terra. Vamos lá. A semente que cai à beira do caminho representa aqueles que ouvem a mensagem, mas o diabo arrebata do coração a mensagem ouvida, gerando incredulidade. O terreno pedregoso são aqueles que não têm raiz e não se aprofundam no relacionamento com Deus e no estudo e na meditação da palavra, de modo a não permanecer firme diante das adversidades. Então, está aí um outro grupo também de terra onde a semente caiu. Você vê que os dois, né, de qualquer forma, também falham nessa missão, cada um de uma forma diferente. Então, você vê que o inimigo é astuto, de um ele arranca a mensagem e no outro também ele coloca empecilhos para que a mensagem floresça no coração ali daquela pessoa. Então, são duas formas. Então, o inimigo, ele é inteligente, né? De fato, ele é inteligente. Então, o que nós vamos é entender que os dois falharam, esses dois terrenos falharam. Aí ele fala que no final, né, os espinhos representam as tentações do mundo, as riquezas, os prazeres, as preocupações e, por fim, o terreno fértil que produz bons frutos. O terreno fértil que produz bons frutos fica para o próximo tópico. Vamos falar um pouquinho desse daqui. Se eu pudesse botar um questionamento aqui, né, ele trouxe dois exemplos, um do pedregoso, né, e outro daqueles que caíam sobre espinhos, né, dessas adversidades. Então, esse é o primeiro ponto. O inimigo é inteligente, ele vai colocar empecilhos, quando ele mesmo já não conseguir tirar, ele vai colocar empecilhos para que você desista. E um desses empecilhos são os espinhos, que são todas essas coisas das tentações do mundo, as riquezas, os prazeres e tudo mais. E no final das contas, eu perguntaria aos jovens, né, se eu estivesse selecionando essa aula para uma classe, eu perguntaria a eles que terreno eles têm sido, porque a palavra é jogada, a palavra caiu sobre eles, né? E nós temos uma grande responsabilidade, porque o terreno só diz respeito a nós. No final das contas, a palavra vai ser lançada a todos, só que você tem a capacidade e a responsabilidade de fazer com que essa palavra e essa semente ela venha germinar, né? E que ela venha crescer. Então você tem um papel fundamental nisso. No final das contas, você nunca vai poder culpar a Deus porque a mensagem não caiu certo no seu coração. Não. O seu coração precisa estar bom para que essa mensagem venha a florescer. Então eu colocaria um pequeno pergunta nesse tópico. Que terreno você tem sido? Será que você tem sido a boa semente, né? Ou melhor, o bom terreno, que a gente vai falar no tópico 2.2, ou será que você tem sido algum desses dois terrenos, onde o inimigo arranca a palavra e outro também
em que o inimigo coloca empecilhos para que a palavra seja apagada. Você entende que no outro, né, que tinha espinhos e tudo mais, não, aqui no terreno pedregoso. O terreno pedregoso são aqueles que não têm raiz, não se aprofundam no relacionamento com Deus e no estudo da meditação da palavra, de modo a permanecer firme diante das adversidades. Ou seja, a palavra caiu sobre ele também, mas não era firme bastante para que ela viesse a penetrar, né, a criar boas raízes, para que quando viesse os ventos e as dificuldades, ela não viesse a ir para fora. E é interessante, né, se a gente pudesse linkar também o texto, né, que fala sobre isso, né, de nós construirmos a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, é justamente nessa capacidade que nós temos de construir em algo forte, em algo permanente. A ideia de cair uma raiz em uma terra boa é que vai criar boas raízes e que vai penetrar. Quando vinha as adversidades, vai balançar, mas não cai, não sai do solo. Assim também a casa, quando ela é criada sobre a rocha, vai vir as dificuldades, mas não vai desmoronar, porque justamente sua casa está sobre a rocha, está sobre um bom firmamento. Então, você vê que a responsabilidade é sua. A palavra vai cair, a casa vai estar também, a semente vai cair, mas é responsabilidade sua que a semente caia e que venha a penetrar, né, com boas raízes, e é também responsabilidade sua que a casa seja construída em algo que é permanente, algo sobre a rocha. Então, não crie, não construa sua casa sobre areia e não também seja um terreno pedregoso onde a palavra não vai ser capaz de criar boas raízes. Então é isso, uma pergunta nesse tópico, que é o clímax, né, que eu colocaria. Que terreno você tem sido? E aí, a gente agora, como falou dos 2 pontos ruins, né, desses 2 terrenos que caíram, vamos falar agora de um bom terreno. Tem algo a comentar? Vou para 2.2. Não, ó, só tem comentário aqui da Laí Rodrigues, que também está sempre aqui com a gente. Ela botou que possamos ter bom ânimo e confiança em semear a palavra de Deus, não importa como seja. Só complementando. Amém, amém, é isso aí, todo mundo ligadinho. Vamos para o 2.2 agora, chega de falar, né, de terrenos ruins, vamos falar agora do nosso terreno em nome de Jesus, né? O ânimo e confiança, tópico 2.2. Apesar de toda dificuldade para semear, o semeador permanece confiante, pois ele sabe que algumas das sementes darão fruto. E eu já lembrei aqui diretamente, né? Não, vamos lá. Quem diria, né, quantas sementes não vingariam? Entretanto, o resultado daquela que caiu em terra boa é superlativamente extraordinário. Ela produz de 30, 60 e até 100 vezes mais daquilo que foi semeado. Está lá em Marcos 4:20. A falta de resultado aparente não deve nos desestimular, pois o crescimento acontece no tempo de Deus. A palavra de Deus não voltará vazia. Novamente aí, algo que a Poliana falou, né? Caiu, né? Algumas aves veio ali e pegaram a semente. A palavra ela nunca volta vazia, ela serve de alimento para alguém, ponto final. Tá, acontece no tempo de Deus. A palavra não voltará vazia, ela cumprirá o que lhe apraz. O que lhe apraz. E no final ele fala, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Em Isaías 55:11. Assim, algo que a gente tem que comentar sobre esse capítulo aqui, eu acho interessante, esse tópico. O primeiro ponto é lá em cima, que ele fala que o semeador ele permanece confiante, pois ele sabe das sementes, que algumas sementes darão um bom fruto. Ou seja, ele sabe que o trabalho que ele estava fazendo de jogar em todo o terreno, em algum momento a semente ia cair em um bom lugar e queria semear, né? Queria dar bons frutos ali. Em algum momento ia cair numa terra boa. Então é interessante que isso não tira o trabalho dele. Ele não joga selecionando apenas no terreno bom, porque daria muito trabalho. Não que Deus ele não tenha trabalho, pelo contrário, ele faria. Mas no final das contas, ele mostra que Deus é misericordioso e gracioso bastante de depositar e enviar a palavra a todos. Agora, todos tiveram oportunidade. Alguns germinaram, terra boa, né, e vão produzir bons frutos. Outros também receberam da mesma semente. Então, novamente, eu volto naquela ideia. Todos receberam da palavra, todos ouviram a palavra. Agora, a responsabilidade do terreno, que essa palavra, né, tenha bons frutos, né, e que venha a germinar essa semente. Vamos continuar. Ele fala que, quem diria, né, quantas sementes não vingariam. E aqui eu lembrei também de um tópico interessante, quando fala lá em Isaías 53, se eu não me engano é o verso 11, ou é ali próximo também, que fala diretamente da crucificação de Cristo. Vai falar que ele verá o fruto do seu penoso trabalho
e ficará satisfeito. Isso eu guardo no meu coração, eu acho que é muito bem aplicado aqui nesse tópico também. Não menciona esse versículo, mas eu queria trazer justamente essa ideia. Quando fala que Cristo verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele vai continuar, o justo, né, justificará a muitos. Isso é interessante, porque Deus, né, nós sabemos que Cristo está assunto aos céus, está logo voltará, né, para nos buscar, está preparando morada para nós, mas é interessante que ele fala que nós, os justos, justificarão a muitos, ou seja, responsabilidade minha e sua. E a gente volta a essa ideia, novamente, de que nós somos um bom terreno, nós temos que ser bom terreno, onde a palavra cai, a semente cai, produz uma boa raiz, e primeiro cresce para baixo, interessante, né? Cresce aí no oculto, cresce primeiro sem ninguém ver, e depois vai dar aquela pequena ramozinha e vai aparecendo, e aí as pessoas vão começar a ver. Tem muita gente que quer aparecer sem antes ter raiz, isso é muito forte também, mas vamos continuar. Novamente, tem que cair em um bom terreno, e eu e você precisamos ser esse bom terreno de Cristo, né? Precisamos ter esse entendimento de que é responsabilidade nossa que o terreno esteja bom. Então, eu volto a falar diretamente daquilo, né, que foi falado em Isaías 53. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele só verá porque justamente algumas sementes caíram em boa terra. E essa boa terra, que é eu e você, temos uma responsabilidade gigantesca de fazer com que essa palavra alcance outras pessoas também. Eu vou falar um pouquinho mais disso no 3.3. E eu coloquei aqui também, ó, vamos lá. Agora o que eu anotei, que agora eu me lembrei que eu anotei alguma coisa. Eu botei aqui, ó, quanto melhor o terreno, mais fruto. Então, ou seja, aí você vai me perguntar, né, o que faria do meu terreno ser melhor? Né, o que faria com que o terreno, saúde, deu para ver daqui, saúde. O que faria do meu terreno ser melhor? Justamente as experiências que você tem. Quanto mais experiência, quanto mais vida com Deus, mais o terreno se torna melhor. Hoje, pode ser que seu terreno seja ali, né, um bom terreno, onde, em nome de Jesus, onde a palavra está crescendo cada vez mais. Mas é interessante é que ela vem ali na semente, né? A gente poderia linkar também, né? Depois vai falar sobre o grão de mostarda e tal, mas enfim, cai uma semente. E por um momento ela vai crescendo aos poucos, aí de pouquinho em pouquinho. Então, quanto mais experiência mais você tem, mais o fruto vai melhorando e melhorando e melhorando cada vez mais. Ou seja, quanto mais experiência, melhor o seu terreno. E quanto melhor o seu terreno, mais a palavra surge efeito. Então, é sobre isso. Eu anotei isso. Quanto mais experiências, melhor o terreno. Então, quanto melhor o terreno, mais fruto ele produz. Você vê que é uma linha muito tênue. Quanto mais experiência, melhor o terreno. Quanto melhor o terreno, mais fruto ele produz. E quanto mais fruto, aí a gente vai falar no tópico 3.3. Mas quanto mais frutos, mais as pessoas que estão ao redor vão poder colher da sua boa terra. Então é isso. Tópico 2.2, sejamos uma boa terra onde a semente surja efeito nas nossas vidas. É isso. Muito bom. Enquanto eu estava lendo esse tópico, eu fiquei me perguntando e trago essa pergunta para a live. Será que a terra boa ou a terra fértil, ela nasce fértil? Aí. Ou ela é preparada para ser? Você falou um pouquinho sobre as experiências. As experiências, elas melhoram a terra e faz com que a palavra, que a semente, cresça, se torne propícia ali naquele ambiente. Aí eu fiquei me perguntando sobre isso. O que você pensa? Verdade. Fica o questionamento aí. São as nossas perguntas sem resposta para que você, professor, reflita aí e faça sua classe refletir também. É isso. É importante, importante. Nem sempre a gente vai ter resposta, né? Mas é importante jogar. A Raquel Faustino botou aqui. Até que a rede normalizou recebermos a boa semente, que possamos ser árvores frondosas, reproduzindo novos frutos através da boa semente. Glória a Deus. Ó, tá inspirada ela hoje. Tiago também. Lembrando que toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo, que possamos dar bons frutos para ficarmos bem longe do fogo, igual o joio. De joio a gente já viu que verdade. serve, né? Importante, muito legal. Muito legal os comentários de vocês. E agora a gente inicia o tópico 3. Início pequeno, fim grandioso, que vai entrar aqui uma outra parábola, né? Chega a ser uma parábola? Né? A de grão de mostarda acho que é uma explicação que... Não, é uma explicação que ele dá numa das parábolas onde ele estava falando, ele dá essa explicação. Mas poderia se considerar também. Então, nessa introdução aqui no tópico 3, deixa eu passar o slide. Tá falando o quanto que
elas são chamadas de parábolas de contradição. Tanto a parábola do semeador quanto a da grão de mostarda são chamados de parábola de contradição, pois apresentam características do reino que possuem um início insignificante, mas o seu fim é glorioso. Muito interessante. Se tiver um tempinho também, gaste tempo falando um pouquinho dessa parábola, que ela não, pelo menos no tópico 3.1, ela não vai aparecer explicando. Mas é importante. Ela é tão pequenininha, né, que cabe você falar rapidinho, dar uma passada sobre ela. Ela sempre aparece aí nos quiz, inclusive se me lembro que eu participei de um quiz aí, e aí uma das perguntas era essa: o reino de Deus é comparado com qual grão? Fiquei lá, ó, penando para lembrar, e não lembrei do grão de mostarda, mas é importante que seu aluno tenha isso na ponta da língua, tá? Eu Importante. acho Então, que. elas são. Desculpa só te interromper rapidinho. Acho que vale a pena o professor falar. Não precisa nem, acho que, entrar bem na parábola, mas falar sobre a ideia, né? É muito curto. Ele fala, ó, se você tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia falar para esse monte, sai daqui, vai para o outro lado, e isso aconteceria. É um insight que Jesus dá, né, e tudo mais. Você consegue trazer uma aplicação sobre isso. Mas eu acho que vale você guardar isso na cabeça para na hora falar, para não ficar esse questionamento do professor, dos alunos, né? Faz aí conforme a Poliana falou, que vai dar certo. E essa. Agora que eu tô vendo aqui, mas eu acho que essa menção grande mostarda, ela aparece várias vezes. Ela aparece quando fala isso, sobre a fé. Ela aparece quando fala relacionando com o reino. E ela aparece de novo, porque agora eu não tenho. Não tenho a referência aqui, mas quem tiver, bota aí, que é importante. A referência com relação ao reino dos céus é lá em Mateus. Só que eu não vou ter tempo de botar, mas é importante fazer isso que o Romulo falou, dar uma pincelada. Para quem não lembrar dessa passagem, você dá uma faladinha rapidinho, tá? Então é sobre isso. São duas parábolas, duas coisas, duas sementes que elas inicialmente são simples, mas que o seu final é um final glorioso, é um final grandioso. É 3.1. verdade. Eu tô te interrompendo direto, mas realmente, eu falei aqui dessa que tem um pouco mais a ver com a fé, do tamanho do grão de mostarda, para que você possa transportar os montes. Esse do grão de mostarda, realmente, ele fala que a semente do grão de mostarda ele é o menor dos grãos, mas quando se torna uma árvore, ela se torna uma das maiores árvores também. Então, ou a maior, alguma coisa assim. Então, é sobre isso também, é justamente sobre essa ideia da pequenez para depois se tornar algo grandioso. Eu acho que tem mais a ver, é sobre isso. Eu falei, acho que a passagem errada do grão de mostarda aí, mas fica a correção aí. Por isso que me confundiu. Mas é isso, ela aparece diversas vezes, é importante que a gente tenha em mente. Mas é o que o Bruno falou, ela começa, o grão aí, exatamente esse grão que tá no slide, é o grão de mostarda. Ele começa pequenininho, mas aí se torna essa árvore frondosa, essa árvore que, né, é muito elogiada, porque é realmente muito grande. Isso dá pano para a gente entender um pouquinho mais sobre o reino de Deus. Ele veio de forma simples, ele veio de forma, muitas vezes, até imperceptível, mas os frutos, no caso, a árvore em si, a gente vai estar vendo a forma como ela se colocará, né? A forma como ela ficará. Tá? Então, isso tópico 3.1. Muitos questionaram o ministério de Jesus, principalmente os opositores. Jesus apresenta essa parábola para mostrar que, apesar de simples, seu ministério se transformou em algo sublime. Tá? Falando um pouquinho sobre isso, essa contradição, contraposição, né? Contraponto entre simples, mas ao mesmo tempo que é simples, ele é muito sublime. E essa é uma das características das parábolas. Parece ser algo fácil, parece ser algo simples para todos. Só aqueles que, como o Romulo disse, só aqueles que tinham intimidade, que buscavam intimidade, tinham ali esses segredos revelados. Aparentemente, muitos obstáculos se apresentaram na trajetória ministerial de Jesus, de modo que até a cruz fez com que seus discípulos vacilassem, voltando para os antigos a fazer. No caso aqui, apresenta um obstáculo, no caso é a cruz. A cruz foi um motivo que fez muitos discípulos abandonar o seu chamado, ou tremer ali na fé, né? Não desanime em sua trajetória cristã. Continue orando, lendo, estudando a palavra, sendo fiel em todas as coisas, pois as sementes que plantamos hoje serão árvores para amanhã. Essa parte eu achei assim, fenomenal, porque às vezes a gente faz coisas para o reino, a gente faz coisas na nossa caminhada cristã que a gente não vê o fruto hoje, mas lá na frente você vai colher os frutos disso. E eu penso muito no nosso relacionamento. Quando a gente começou a namorar, eu já falei, tá falando que eu tô travando. Tô travando, gente? Tô travando, acho que eu tô Amor, eu achei que era só pra mim. Tô. Voz também ou só imagem?
Eu ouvi bem o que você falou, mas eu não sei se eles ouviram. Bota aí, pessoal, se vocês ouvirem. É a internet mesmo, que eu tô vendo aqui que eu tô travando. Ó, tô travando muito. Mas deu pra ouvir até a parte que você começou a falar da gente. Aí eu acho que é bom você voltar dessa parte. Então, o que eu ia falar sobre a gente, você não me mexer muito, porque eu acho que quando eu me mexo muito, que começa a travar. Mas o que eu ia falar sobre a gente aqui, sobre essa parte aqui, das sementes que plantamos hoje serão árvores amanhã. No sentido que às vezes a gente faz as coisas e não vê os frutos no momento, mas você vai ver lá na frente. Como eu já disse aqui outras vezes, eu e o Rômulo, lá no início do nosso namoro, a gente tinha costume de ler a Bíblia junto. E ler principalmente Provérbios. Porque Provérbios, ele é um livro, e principalmente quando lido em casal ou em grupos de amigos, ele traz ali grandes ensinamentos para o cotidiano. Então, eu tenho certeza que se hoje a gente está de pé, foi porque lá atrás a gente plantou no nosso relacionamento, a gente plantou a palavra no nosso relacionamento. Foi isso que fez com que a gente permanecesse de pé até os dias atuais. Então, assim, é isso que eu queria passar para vocês. Não desanime, vai ter vezes que você vai fazer, você não vai ver resultado de momento, né? Porque a árvore ela não nasce grande, ela não nasce enorme. A gente não nasce grande, a gente passa pelo processo da vida. E a nossa vida cristã não é diferente. A gente vai passar por essas questões também. Tô travando muito, né? Tá travando, mas pra mim eu consegui ouvir bem. A tua voz não trava, não. O que trava é a imagem. Imagem Tá e bem voz, ruim. poxa. Ele disse que melhorou. Mas enfim, já finalizei o que eu tinha pra falar. Pode fazer o 3.2. Então é isso, né? O que eu quis dizer é que, tipo, a gente plantou, né, pra agora, e a gente tá colhendo definitivamente daquilo que a gente plantou lá no início. Eu lembrei de um versículo interessante, né? Que fala um pouco, tem a ver com esse tópico, que é melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Tu não tem como dar um Google aí rapidinho só pra eu saber onde tá? Pra mandar referência aqui pra eles? Melhor. Fala Você aí tá de novo. conseguindo ouvir? Consegue dar um Melhor. Google aí? Melhor é o final das coisas do que o princípio delas ou do que o início delas. Só para saber onde está esse versículo. E tá na minha cabeça, mas Eclesiastes 7:8. então é isso, né? Lê aí pra gente. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então é isso, melhor é o fim das coisas do que o princípio, tava início ao princípio. Mas é isso, a melhor é o final do que o princípio. Ou seja, a gente pode começar bem e terminar mal. Se a gente terminar mal, gente, ruim pra gente. Agora a gente pode começar mal, né, não sendo um bom terreno, e depois se transformar em um bom terreno. Então, assim, é responsabilidade nossa que o nosso terreno vai melhorando cada vez mais. Então, o melhor é o final. Melhor é como você termina do que como você começa. Talvez você começou numa família desestruturada, onde nem sequer criam em Cristo como único suficiente Salvador, mas você decidiu e aceitou essa mensagem e decidiu viver por essa mensagem, ou seja, a partir desse momento, você você começou a trilhar um novo caminho. Então é melhor, mais importante como você termina do que como você começa. Só que aí você pode ir novamente, né, trazer aquela ideia. Então depois eu vou virar crente depois que eu fizer uns 50 anos de idade. Mas você não sabe o dia de amanhã. Talvez o fio da sua existência acabe, né, sem você saber. Então, a responsabilidade sua que a sua vida. Quanto antes você conhecer e quanto antes você decidir viver por isso, melhor. Então é sobre isso. No reino sempre há espaço para mais um. Vamos pro final então, 3.2, o fim glorioso. O resultado, vou ler. O resultado da plantação vai muito mais além daquilo que foi plantado. Foi assim com Jesus ao implementar o reino de Deus. Pois quem diria que um grupo pequeno, cujos passos percorrem a Palestina, pudesse conquistar o mundo? Essa palavra, eu sublinhei essa parte aqui, interessante. Esta palavra serve para nós ainda hoje. O evangelho foi pregado de geração em geração, gente. 2000 anos se passaram, onde Cristo morreu, né, fisicamente aqui, depois voltou num corpo glorioso e prometeu voltar para nos buscar, prometeu morada, né, fazer morada e voltar para nos buscar. 2000 anos se passaram e esse grupo pequeno ali de homens, às vezes até mais novos do que vocês imaginam, né? Alguns falam que alguns eram de pouca idade, adolescentes, talvez o mais velho era Pedro, porque já tinha uma sogra, já era casado, mas muitos eram muito novos e isso continuou até hoje. Cristo morreu, esses homens continuaram a mensagem, né? E chegou até nós nos dias atuais e é responsabilidade nossa que outras pessoas e as próximas gerações ouçam também. Aí ele continua. Deus tem guardado um futuro glorioso, então, invista
Deus tem guardado um futuro. Acho que essa vírgula tá errado, ou eu não tô sabendo ler. Deus tem guardado um futuro glorioso, então. Aí deve ser depois, né? Então invista mais tempo nas coisas do reino, que no seu determinado tempo vai crescer e se multiplicar. Não tenha medo nem dúvida, mas tenha fé. Deus tem recompensa para todos aqueles que são fiéis, pois o nosso trabalho não é sem significado e sem importância para o grande Senhor. Então, esse aqui é interessante. O que eu poderia deixar aqui no final desse 3.2 é de geração em geração. 2.000 anos se passaram, esse homem, né, viveu 33 anos sobre a face da terra, começou seu ministério com 30, até os 33 foi crucificado. E essa mensagem percorre o mundo até hoje. É a mensagem grandiosa do Evangelho, onde transformou a minha vida, transformou a vida da Poliana, transformou a vida de você que está assistindo aí também. Aqueles que estão assistindo que ainda não são convertidos, pode transformar. Basta você reconhecer e basta você desejar ser um bom terreno. Então há espaço para todos. E eu coloquei aqui no final, né? Terreno prega para terreno. Qual é a finalidade de um terreno? Fazer com que mais pessoas alcancem e ouçam dessa palavra. O grande semeador, Cristo, já anunciou a sua mensagem, só que hoje ele está à destra de Deus, né? Ele está aguardando, ou melhor, ele está aguardando o tempo certo para a sua volta gloriosa. Só que eu e você que é terreno, temos a responsabilidade de anunciar essas mensagens a outras pessoas. E qual é o fundamento disso? É justamente o fruto que você e eu nós podemos dar. Um terreno, a semente cai, germina, cresce, tem bons frutos nesse bom terreno, e esses frutos servem para ser jogado em outros terrenos também. Agora é responsabilidade nossa, porque a mensagem e a palavra chegou no seu coração e no seu terreno. E você tem que fazer com que essa palavra surja efeito na sua vida, floresça e que dê cada vez mais frutos, para que você pegue esses frutos, que novamente é a palavra, que agora é responsabilidade sua, e que você invista em outros terrenos também e taque em outros terrenos também. Então é responsabilidade nossa para que essa palavra se perpetue cada vez mais até a vinda gloriosa, quando se cumprir aquilo que foi dito lá em Mateus 24. O evangelho será pregado em todas as nações e aí sim virá o fim. Ou seja, é responsabilidade nossa para que outros terrenos ouçam dessa mensagem. Aqueles terrenos onde Cristo falou naquele momento da história, onde ele estava fisicamente, significavam tanto para aqueles e quanto para os posteriores que haveriam de vir. Ou seja, a boa semente era tanto os discípulos, a boa terra era tanto os discípulos que estavam vindo naquele tempo e os demais corações que aceitaram a mensagem, quanto eu e você também. Nós não estivemos ali fisicamente com Cristo naquele momento, mas eu e você somos um bom terreno onde a palavra foi semeada e foi tacada. Então é responsabilidade sua que outros terrenos também conheçam. Então fica essa mensagem aí. Terreno tem um bom terreno tem a responsabilidade de tacar fruto em outros terrenos. Então fica aí a observação e fica aí essa meditação para a gente terminar essa aula aí no 3.2. É isso. Muito bom, fiquei refletindo aqui. Esse tacar frutos é interessante, é engraçado até. Mas acho que para deixar um pouquinho mais claro, seria no sentido de um bom terreno, ele produz árvores que produz fruto. Esses frutos, eles são consumidos por outras pessoas, e eu não sou a melhor pessoa para falar sobre fruta, nem legume, nem nada do tipo, porque não como, não sou experiente. Mas nos frutos em específico, a maioria deles, se não todos, as sementes, elas ficam dentro dos frutos. Então, a partir do momento que o outro se alimenta daquilo que produz, a semente está dentro dele. E aí ele passa a produzir também. Então, acho que esse sentido fica um pouquinho mais claro e faz com que o seu aluno entenda melhor essa temática do que o Ron está querendo dizer, de ser terreno, de produzir, de alimentar e continuar essa missão que a igreja tem, né? Então, seria mais ou menos... Hoje eu estou com poder de sintetizar o que tu fala. Muito bom, é isso aí. E realmente ficou bem mais claro aí. Tente usar isso na sua aula se você já julgar como pertinente, mas acho que fica uma boa forma de finalizar. Linka aí o que a Poliana falou também. E vai ser muito bom, seria muito bom aplicar. Fala de novo, mais uma vez, né? Só para eu também entender, porque acho que ficou bom. Você produzir, né, a pronto de outras pessoas também serem alimentadas pelo seu fruto, né? Seria isso. Muito bom. E dentro do fruto existe a semente. Essa semente, ela é a palavra. E aí a pessoa está propícia para produzir também e alimentar outras pessoas. E aí é
é uma cadeia, né? São vários Muito elos se bom. formando. Aí Amém, é amém. isso. Conclusão, você pode ler aí, que eu tô sem, meu celular descarregou, tô sem revista. Leia. Tudo que fazemos para a obra e o reino de Deus haverá um retorno, pois a palavra de Deus cumprirá o seu propósito. Então é isso. Nada que nós fazemos em vão. Fazemos para glorificá-lo e para É isso. exaltar o nome dele. É isso. É isso. Ó, momento de oração, retomando aqui, oremos para que cumpramos com excelência a missão da grande convocação. Ó, agora, 10 horas, teve um pico de gente na live. Temos 10 pessoas assistindo. Tô quase achando que vocês querem que a live vá para 10 horas da noite. Pô, Quando a se gente tiver gravou a live casado, dá semana para fazer. passada, 9 horas deu pico. Aí a gente, não, vamos gravar 9. Agora 10 horas deu pico de gente aqui. Enfim, vamos manter as mesmo, senão a gente não dorme, a gente vai passar a noite aqui falando. Só retomando aqui o momento de oração, oremos para que cumpramos com excelência a missão da grande convocação. Inclusive, sobre essa questão da grande convocação, eu achei até que você ia falar um pouquinho mais. O Rômulo tem uma pregação que fala um pouquinho sobre isso, sobre a convocação, e ele dá uns exemplos lá de futebol. Acho muito interessante. Quem sabe um dia ele grave aí pro Instagram. Acho que você já tem, né? Não, essa não. Acho que, acho que eu gravei, sim, gravei. Tá lá. O nome é. Não me lembro. Mas tenta. Dá pra botar um link aqui ou algo do tipo? Depois eu te mando. Não. Depois eu boto no grupo. Esqueci. Mas é um pouquinho sobre isso mesmo. Se entrar lá no Instagram, não tem. Eu, infelizmente, não tem um tempo que eu não gravo rios lá, né? Mas se você entrar nos meus vídeos lá, eu acho que é um que eu tô de boné falando. Então fica aí mais fácil de achar. Legal. Tá? Então agora a gente vai pro momento de oração. E sou eu ou é você? Não lembro. Acho que é você, hein? Lembrei. Os Improváveis. O título é Improváveis. Tá lá. Do nada. Acho que essa semana é tua, hein? Não, é você. Eu orei semana passada. Poliana é Não, espertinha, gente. não Poliana é lembro, muito não. esperta. Eu que orei semana passada. Então tá, ué. Então eu Olha oro. só, gente. Que isso, Vamos lá. que crente é Minha esse? internet até melhorou. Minha internet até tá boa. Mãe? Crê Deus Pai. Hoje é tu, mulher. Vai lá. Tá, então vamos orar. Mais uma vez, né? Só pra ler aqui, cumpramos com excelência a missão da grande Eu queria fazer um convocação. pedido de oração. Pede. Ore pelo nosso casamento. Eu sempre oro, a gente sempre ora, toda semana. Eu acho que sim, não Jesus. lembro, mas enfim, vou orar, vou acatar esse pedido especial. Então, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui muito felizes por estar mais uma semana compartilhando a palavra de Deus através da nossa revista Conectar Mais, e que essas mensagens das parábolas de Jesus, elas têm feito efeito nos nossos corações. Tenho certeza que na vida dos alunos também. A forma como o autor ele tem escrito essas lições tem feito com que a gente refletisse cada vez mais daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O objetivo da lição da semana é para que a gente não venha se acovardar e sim cumprir o seu chamado em nossas vidas. Nós venhamos cada vez mais se empenhar nessa missão e se empenhar nessa grande obra que é espalhar a sua boa palavra, né, a sua semente, que ela venha cair nos nossos corações e que nós venhamos refletir sobre que terra nós temos sido, Senhor. Quero te pedir em especial, te agradecer e te pedir também pelo nosso casamento que está se aproximando. Faltam aí 11 dias e o Senhor sabe o quanto tem sido difícil, mas através da sua boa mão nós temos conseguido. E que naquele dia, no dia 10 de novembro, o seu nome venha a ser glorificado através de cada detalhe daquele casamento, através de cada convidado, que eles venham sentir a sua presença naquele lugar, porque é para ti, Senhor, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Quero te agradecer pela recuperação do pai do Romulo, cada vez mais ele tem se recuperado, as coisas vêm se colocado em seu lugar, que o Senhor venha trabalhar no coração dele, que o Senhor venha dar calma, dar tranquilidade para suportar esse processo. Sabemos que é difícil, sabemos que é complicado, principalmente por ele ser um homem ativo, mas que o Senhor venha continuar trabalhando no coração dele. Quero te pedir também, Senhor, pela minha mãe, o Senhor sabe de tudo que vem acontecendo, pelo processo que ela tem enfrentado. Continue dando paz em seu coração, continue dando força, aumenta a sua fé para suportar esse processo. O Senhor conhece cada célula do seu corpo, o Senhor conhece cada centímetro do seu organismo, sabe como funciona, sabe como tratar, e entregamos ela nas suas mãos. O Senhor sabe o que fazer e nós confiamos que é o melhor a ser feito.
Quero te agradecer também, Senhor, por cada pessoa que acessa esse vídeo, por cada pessoa que acessa esse canal. O Senhor sabe o quanto que essas pessoas têm se tornado canal de bênção nas nossas vidas e nós somos gratos por tê-los aqui. Muito obrigado, Senhor. Toma a minha vida nas suas mãos, toma a vida do Romulo também, que a gente venha sempre estar disponível a Ti. Sabemos que todas as vezes nós pecamos, nós erramos, não somos merecedores de nada. Mas, mais uma vez, a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou. Que essa próxima aula de domingo venha ser uma aula abençoada, que os alunos venham estar de coração abertos para receber essa mensagem e que essa mensagem, essa palavra, essa semente venha florescer em cada um deles. Que o Senhor venha levantar essa geração, que o Senhor venha levantar esses jovens para fazer a diferença. Nós sabemos que os dias, né, estão se findando, que a sua volta está próxima e que cada vez mais nós venhamos estar preparados. É tudo isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Finalizamos. Ó, Laí Rodrigues botou, que aula boa, eu amei. A parábola nos chama a refletir sobre o estado do nosso próprio coração e buscar ser um solo fértil e semear em toda a terra. Então, ela conseguiu resumir bastante coisa, ó. Ela falou sobre o estado do nosso coração, do nosso terreno, como que a gente também tem que buscar ser esse solo fértil, não só isso, mas semear através das boas novas em toda a terra, sem acepção de pessoa. Ó, Tiago também trouxe um lembrete aqui, ó. Semente não se come, se planta. O fruto você come, a semente você planta. Isso aí, muito bom. Muito bom. Tá ligadinho. E a Isanildes Dalva botou amém. Tava aqui com a gente, né? Nós não sabíamos, mas que bom. Que bom ter vocês por aqui, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Romulo Barba. E não se esqueça também de entrar no grupo do WhatsApp e se tornar apoiador, gente. Estamos chegando aí nessa reta final do casamento. Todo o apoio é muito bem-vindo, tá bom? Então, um beijo. Até semana que vem. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.